Olá, seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje estamos por Benavente, nesta bela herdade, ou eu depois já lhe conto um bocadinho mais de onde é que nós estamos, com uma convidada que uma vez mais é uma das minhas heroínas de sempre. Hoje estamos com uma piloto que podia ter sido psicóloga, mas deu em professora de geografia e no fundo estamos com uma mulher que decidiu vencer e nunca parou de vencer desde essa decisão. Hoje connosco no À Conversa Com, Elizabeth Jacinto. Elizabeth, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. É um prazer estar convosco. É um grande prazer estar contigo e estar junto, se calhar, do marco que marca o final da história, ou pelo menos o final que nós conhecemos da história. Sim, acho que podemos dizer o final da história sem ressentimento. Não, mas acho que é o final neste momento. Há um momento em que gravamos, este é o final da história. No fundo, se as coisas retomarem, será um novo projeto. Este foi o fim de um projeto pelo qual lutei muito. E eu disse-te que ia-te fazer algumas perguntas provocatórias e a primeira é muito simples e tem muito a ver com esta introdução. Se tu tivesses seguido Psicologia em vez de Geografia, estaríamos aqui hoje com este troféu e este capacete ao lado? Olha, não te sei dizer exatamente, às vezes a vida é curiosa. De certa forma, se calhar até poderei dizer que sim, ou talvez não, porque depois isto também teve muito a ver com o facto de eu ter encontrado o meu marido no curso de Geografia, não é? E termos feito o percurso os dois. Não o estou a ver a tirar o curso de Psicologia, embora ele seja um psicólogo nato, tem uma vocação muito grande para essa área. Ele que toma conta de ti muitas vezes nessa área também, não é? Dá algum apoio, exatamente. Mas na realidade a gente nunca sabe. Ou seja, uma coisa que eu aprendi na vida é que a vida nos põe oportunidades à nossa frente e o rumo que nós damos à nossa vida depende de se agarramos ou não essas oportunidades. E foi isso que eu percebi. A minha vida foi dirigida por uma direção absolutamente diferente daquela que teoricamente deveria ter sido, porque de facto eu vi 2 ou 3 oportunidades as quais agarrei de uma forma muito séria. E depois pronto, vamos por aí fora, uma atrás da outra, é uma espécie de uma escadaria que nós vamos subindo de grau a degrau. É porque é uma história tão interessante nesse lado, porque tu dizes várias vezes, e eu preparei esta entrevista ouvindo e lendo o que tinhas dito a outros, e tu dizes que houve uma altura que a paixão era profundamente a psicologia, que depois acabaste por reencontrar e ainda hoje te esforças por aprender mais e mais, tanto de team building como da psicologia das pessoas e de ti própria, também para te adaptares, mas que a geografia foi quase... Foi um bocadinho a boia de salvação num momento, não é? No fundo, a psicologia, ou seja, houve ali aquele momento de crise da adolescência que eu tive, como todos os adolescentes têm, de pensar o que é que eu queria da vida realmente. Eu decidi que queria estudar, queria tirar um curso superior e queria ir por aí fora e, portanto, naquela altura foi o curso de Psicologia que fez todo o sentido para mim, acima de tudo Psicologia para lidar com crianças, não é? A Psicologia infantil. E foi isso que me incentivou a estudar aqueles anos todos. Quando chegou a altura de entrar para a faculdade, era uma altura em que as médias começaram a disparar por aí fora e a média que eu tinha conseguido era muito justa àquilo que a psicologia exigia, não é? E então havia o risco de não poder entrar. Aconteceu que naquela altura eu tive a geografia no 12º ano, uma disciplina que eu gostei imenso, tive uma nota fabulosa, fiz com muita facilidade e precisava muito de uma saída profissional, ou seja, se eu tivesse de ficar à espera um ano para entrar para a faculdade, se calhar começava a trabalhar e se calhar já não voltava a estudar. Exatamente, e então a minha opção foi, ok, se não conseguir psicologia, vou para a geografia porque vou dar aulas, vou de certa forma trabalhar com jovens e ando perto da minha realização. E de facto concorri aos 2 cursos. Acabei por entrar em geografia e comecei logo, mal, ainda não tinha acabado o curso, já estava a dar aulas, comecei a trabalhar muito cedo. E de facto eu costumava dizer sempre que havia 2 momentos da vida onde o tempo passava sem eu dar por ele, que era quando eu estava a andar de moto e quando estava a dar aulas, porque de facto era uma profissão que eu gostava bastante, que me realizava e que a fazia com muita facilidade. E que demoraste a largar. Tu falaste de risco e é muito engraçado que há entrevistas em que tu falas do medo e há entrevistas em que tu falas do risco e da gestão do risco. Eu acho que o medo não é a palavra certa, porque quem faz o que tu fazes não... O medo não pode ser muito bem o termo exato do que tu sentes, mas esta gestão de risco esteve muito ligada na tua vida. Há uma altura em que tu tens que decidir, eu vou continuar a ser professora ou eu vou dedicar-me profissionalmente às corridas e tu dizes, eu fui gerindo aquilo tão bem que quando eu decidi já estava decidido por mim. E é muito engraçado isso, porque tu foste pondo licenças de vencimento para te dedicares mais e mais ao Dakar, na altura ao Dakar, Claro. E a dada altura a coisa ocorreu naturalmente. Claro. Tu fazes isso da tua vida, não é? Porque essa gestão de risco também foi nesse caminho para a geografia. Sim, ao longo de toda a minha vida eu acho que eu tive que ir sempre gerindo o risco
E foi uma coisa que eu depois aprendi com o desporto, esta consciência de que o risco é para se gerir, não é? E que nós podemos tirar partido das várias situações. E com a geografia foi isso mesmo, ou seja, era uma circunstância que eu tinha que tomar a decisão certa, não é? E de facto eu hoje acho que tomei a decisão certa de tirar o curso de Geografia, gostei imenso, completou-me como pessoa, foi bom, e eu adiei a Psicologia para mais tarde. E portanto agora, nestes tempos de confinamento, decidi dar um passo nessa área e estive a fazer uma pós-graduação. Elizabeth, nós quando falamos de Elizabeth Piloto e a professora fica assim um bocadinho, apesar de eu estar aqui a esmifrar um bocadinho o lado de professora, mas como professora também atingiu o sucesso, manuais escolares. Sim. Também havia ali metas competitivas de se ultrapassar a si própria. Só que o sucesso no ensino não é reconhecido por ninguém, não é? Quando se fala no ensino, fala sempre na má qualidade no ensino, nos maus professores, olha, por exemplo, adorei os meus nas professores de más História e de Geografia. circunstâncias, é sempre isso. Mas eu fui uma professora muito dedicada, muito empenhada, gostei muito de ser professora, fiz muitos trabalhos, muitos giros com os alunos. Os meus manuais escolares surgiram, de facto, da necessidade de ser boa professora, naquela altura em que se implantou exatamente, na altura em que se implantou em Portugal as unidades capitalizáveis, em que o aluno podia progredir ao seu ritmo. Portanto, no curso noturno temos pessoas mais e menos capacitadas, pessoas que trabalham durante o dia e que aproveitam as últimas horas do dia para estudar e para fazer a sua escolaridade, e alguns que têm mais capacidade, mais cultura, mais conhecimentos e que podiam andar mais depressa e outros que precisavam de mais apoio. Então como é que um professor se pode dividir entre 30, não é? Precisava ter ferramentas. E então eu e uma colega construímos essas ferramentas, ou seja, um manual escolar, constituído por fichas de trabalho, onde continha toda aquela informação que eu daria teoricamente sob a forma de textos, de fotografias, de mapa, de esquemas. Depois havia um conjunto de perguntinhas muito fáceis que os levava a pesquisar e procurar as respostas e a tentar perceber. E eu na aula ia dando apoio. Aprender fazendo. Exatamente, a cada um deles. E eu tive o prazer de ter alunos que progrediram imenso e conseguiram aquilo que era suposto, que era fazer o 7º, 8º e 9º ano num só ano. Mas nem todos os professores seguiram o meu ritmo, o meu sistema, porque de facto é muito difícil, muito exigente para o professor, e depois os alunos queixavam-se que não conseguiam progredir da mesma forma nas outras disciplinas e queriam e tinham capacidade para. Mas foi um desafio muito grande e deu muito trabalho e era trabalhar dia e de noite, mas foi uma coisa que me realizou também. Portanto, também posso dizer que tive sucesso, embora esse sucesso nunca é reconhecido, a não ser por nós próprios, que é uma parte também importante. Eu acho que principalmente pelos alunos. Eu acho que há alunos que ainda se devem lembrar. Sim, sem a Elizabeth dúvida. foi a minha professora. Claro, e vou encontrando muitos de vez em quando, é sempre agradável. Esse lado é muito giro. É. Elizabeth, nós já falámos no Jorge, o Jorge é o homem ao lado da grande mulher, e há uma altura na vossa vida que vocês decidem vamos comprar motas e vamos, nós moramos, penso que na altura no Montijo ou por aqueles lados, temos aqui espaço para brincar, vamos dar umas voltas de mota. A questão foi, um dia nós já estávamos a viver juntos em Lisboa, e decidimos ir ao cinema, no Arieiro, se não me engano, parámos num quiosque, começámos a mexer nas revistas. Provavelmente sim. Começámos a mexer nas revistas e o Jorge começa a desfolhar uma revista de motas e diz-me assim, isto das motas é muito giro, não é? E eu disse, também acho muita graça. Então porquê é que não tiramos a carta? Porque ele tinha a carta de carro, o pai nunca lhe tinha dado a oportunidade de fazer a carta de moto. Eu não tinha carta ainda, tinha 20, 21 anos, por aí. Então decidimos ir tirar a carta de moto aos dois, eu tirei também a carta de carro e depois, claro, decidimos comprar uma moto daquelas. Era uma Caixa Elefante 125, com o guarda-lamas assim um bocadinho subido, tipo motocross. E claro, eu utilizava a moto como meio de transporte urbano, para ir para as aulas, para ir para a faculdade. E ele tinha o carro em casa, como tinha aqui para o emprego todo engravatado, ia de carro. Com isto tudo, acabámos por nos inscrever no Clube Todo Terreno. Portanto, era a professora mais cool da escola, a chegar de cagiva. Era, sem dúvida. Os miúdos adoravam ver-me entrar na escola de capacete no braço. Então, inscrevemos no Clube Todo Terreno, o Todo Terreno começou a aparecer nessa altura, em Portugal. Comecei a receber em casa os folhetos dos passeios e um dia decidimos ir fazer um passeio. Nessa altura, o Jorge já tinha comprado uma moto maior para ele, uma 600. Eu adoro esse lado, que é, eu já ouvi esta história contada e é a sociedade machista, um homem não pode andar numa 125. Sim, porque ele não se sentia bem a andar de 125, então tu ficas com a 125 e ele, na primeira oportunidade, pôs uma moto maior, uma 600 para ele. E então decidimos ir fazer a ronda dos castelos, cada um na sua moto. Eu lembro-me que a adrenalina subiu imenso, eu não tinha técnica nenhuma, nunca tinha andado na terra, de facto queria ir.
mas caí 2 ou 3 vezes, o radiador da moto abriu, perdeu a água toda e eu já não consegui chegar ao final desse passeio. Mas o Jorge conseguiu com muita dificuldade, a moto era muito grande, muito pesada, não era nada própria para aquilo, ele teve imensas dificuldades, mas no final olhámos um para o outro e dissemos, isto é o hobby das nossas vidas, isto é fantástico. O problema é que as motas não prestam, então decidimos ficar um ano inteiro em casa, não íamos ao cinema, não íamos jantar fora, não íamos passear, para juntar dinheiro, para comprar 2 motas todo terreno, iguaizinhas para os dois. Então, eu lembro, foi uma altura muito gira da nossa vida em que nós passávamos a semana a ler os conselhos dos craques do Peter Ansel, como é que se conduz na terra, nas dunas, depois no fim de semana íamos fazer. Porque hoje nós temos várias escolas de todo terreno, aliás, um dos nossos convidados, o Pedro Bianchi Prata, tem uma, mesmo Exato, com... mas na altura não existia. Na altura não havia nada, era ler nas revistas, ver uns vídeos em VHS, a tentar fazer. Porque a técnica, e aqui ainda estamos nas motas, ainda não chegámos aos caminhões, mas a técnica para andar de moto em todo o terreno é completamente diferente do asfalto, as distâncias de travagem, o dosear do acelerador. Não, até a postura na moto e tudo isso é completamente diferente. E não havia nada como aprender, era de boca em boca, perguntar a alguém. Era ler as revistas, os conselhos dos craques e íamos nós experimentar de tal forma que eu, quando começo a fazer a primeira corrida, eu não tinha uma boa técnica de condução, nem conduzia bem. A primeira corrida temos que chegar lá, que essa história da primeira corrida tem aqui uns detalhes que eu tenho que contar aos nossos espectadores, que é, a nossa campeã Elizabeth Jacinto fazia vários passeios todo terreno com os amigos, iam ver herdades para o Alentejo, atravessavam rebanhos e passavam mais tempo a conversar do que a andar de moto, dizem-me fontes próximas. E a dada altura nasce o troféu todo terreno em Portugal, ainda não o campeonato nacional, troféu. E um dos amigos disse, eu vou. E desafiou os outros todos. E desafiou toda a gente. E a Elizabeth, a menina do grupo, afastou-se e deixou estar o clube do Cebolinha. E disseram, não, tu também vais. Uma rapariga bem educada sabe o seu lugar e, portanto, não se vai meter em assuntos de homens, não é? Eles vão fazer uma corrida e eu pus-me à parte. Mas eles disseram, não, tu tens que vir connosco. Há outras raparigas e tu também sabes andar, tens que vir. E eu dizia, não, mas eu não tenho técnica, não tenho físico, não consigo, eu faço 50 km atrás de vocês ao fim de semana, fico toda cansada, como é que eu vou fazer 300? Não há qualquer hipótese. Pensava assim, 300 km é como ir de Lisboa ao Algarve, vou por estrada, autoestrada, chego lá toda cansada, como é que eu vou conseguir fazer? Não, mas tu és capaz, a gente sabe que tu és capaz e tens que vir. E isto funcionou de tal forma como um voto de confiança, que eu dei comigo a pensar, não, eles acreditam que eu sou capaz. Será que eu sou capaz? E começa a colocar a cassete. Exatamente, fui fazer o Grândola 300, foi a minha primeira prova, na Serra de Grândola, com 300 km. E havia outras mulheres? Ou foi conversa de... Nessa corrida, praticamente, eu penso que não, que era a única. Mas depois, logo assim, tive outras corridas com outras raparigas. E lembro-me que tinha tantas dores no corpo, passado 5 km, eu já não me conseguia mexer, eu cerrava os dentes e só pensava, não, eu tenho que conseguir, eu tenho que ir chegar até ao fim. Os meus amigos acreditam em mim, eu não posso desistir. E fui andando, sei que a certa altura, numa passagem de uma das ribeiras, a moto caiu, demorei imenso tempo a levantá-la da água, entrou água para dentro do motor e a moto não trabalhou mais e eu tive que desistir. Mas se fossem perguntar quem era a pessoa mais feliz daquela corrida, não era o rapaz que tinha ganho, era eu que tinha desistido. Eu estava 100% feliz, eu estava eufórica, eu estava super realizada. Porquê? Porque eu tinha feito muito mais do que aquilo que eu tinha pensado. Expectável. Eu achava que não conseguia fazer nem 70 km, eu tinha feito quase os 300, eu desisti por volta do quilómetro 270. Eu estava à beira da meta. E aí eu descobri uma coisa fantástica, que foi muito útil ao longo da minha vida, que foi, eu percebi algo que eu já andava desconfiada, que nós somos capazes de fazer muito mais do que aquilo que pensamos. Nós temos uma capacidade sem limites, nós podemos ir muito longe. Mas normalmente nós acomodamos e pensamos assim, isto não é para mim, nós não somos capazes, principalmente as mulheres vão muito nesse regime e por essa razão eu, ao perceber que eu podia fazer muito mais do que aquilo que pensava, ficou ali uma sensação de paixão que ganhou raízes e eu a partir dali passei a vida a pensar o que é que eu faço para ganhar técnica, o que é que eu faço para arranjar dinheiro, o que é que eu faço para conseguir tempo, para me organizar, para fazer mais corridas e fiz todas as corridas que vieram a seguir. Foi uma paixão que se instalou e que não me largou mais e foi um desafio muito grande naquele sentido de ver o que é que eu era capaz de fazer. Exato. Isto depois também tem a ver um pouco, e eu hoje gosto muito de fazer a referência a isto, com a educação que eu tive enquanto criança,
de uma maneira geral as raparigas da minha idade tiveram, talvez hoje em dia já comecem a ter uma educação diferente, que é aquela educação de super proteção da menina, isto não é para ti, tu não fazes isto, uma rapariga não sobe às árvores, uma rapariga não pratica desporto, uma limitação muito grande que nos limita muitos horizontes e que nós ficamos muito reduzidas a meia dúzia de atividades que não acarretam riscos. E eu percebi que havia riscos em determinadas atividades, mas que eu era capaz de os gerir e que eu era capaz de lidar com eles. E percebi que as coisas só são difíceis quando nós não sabemos como é que elas se fazem. A partir do momento que a gente aprende, elas tornam-se fáceis. Desconstruir e reproduzir. Que é preciso treinar, que é preciso praticar e a nossa capacidade vai aumentando e nós vamos tornando mais fortes, mais capazes, mais aptos. E isso foi uma descoberta maravilhosa que eu fiz com o desporto. E por isso eu fui com o desporto até às últimas consequências e fui fazendo coisas que eram absolutamente inconcebíveis de fazer, mas que eu consegui fazê-las e com isso consegui provar que não é o facto de nós sermos mulheres ou sermos homens que faz a diferença. O que faz a diferença é a nossa vontade de fazer e a nossa capacidade de nos dedicarmos ao trabalho, de nos empenharmos e levarmos as coisas até às últimas consequências. Isso é o que faz realmente a diferença e que distingue as mulheres de outras mulheres e os homens de outros homens e os homens das mulheres. Pronto, somos todos diferentes. Não é o género propriamente dito que marca a diferença. Estamos em 92, não é? Mais coisa, menos coisa. Acho que a primeira corrida é para ali para 92. Entre isto e 98, que acho que é o primeiro Dakar, não é? Exatamente. Houve vários campeonatos nacionais. Muitos campeonatos nacionais, sempre vitórias, muitas vezes boas posições à geral, se bem que não era tão competitiva como alguns dos que lá andavam. Mas quando é que surge o sonho de eu consigo fazer isto por 300 km, também consigo fazer isto em 3.000, 4.000 do Dakar? Eu lembro-me, vou dizer exatamente, quando é que surge o Dakar? O momento exato em que eu estava em casa nas minhas tarefas domésticas, mais exatamente a lavar a louça na cozinha e a dar contas à minha vida, porque as tarefas domésticas servem assim um bocadinho de libertação da cabeça. E dei comigo a pensar, está na altura de abandonar o desporto, enfim, já fiz o campeonato nacional durante vários anos, ganhava com regularidade a Taça das Senhoras, já não havia novidade e havia qualquer coisa na minha vida que eu queria muito também realizar e que não era compatível com as motas. Eu queria ser mãe e, portanto, comecei a ponderar a possibilidade de abandonar a competição. Dali para vir para abandonar, pronto, já fiz tudo, já estou satisfeita, ponto final, vou deixar a competição. E estava ali a ponderar essa situação e de repente pensei assim, eu nunca experimentei fazer uma prova em África, e eu que ensino aos miúdos na escola como é que se formam as dunas, nunca vi nenhuma, e de repente imaginei-me em cima de uma moto enorme, toda equipada, pelo deserto fora, a saltar as dunas, e aquela imagem disse-me tanto que não me saiu mais da cabeça. E pouco tempo depois dou comigo em frente à televisão a ver as imagens do Dakar, e naquele momento em que eu estava a ver as transmissões do Dakar, eu senti, disse, não, eu sou capaz de fazer uma prova grande e difícil, sou capaz de conduzir uma moto grande e pesada como aquela, eu sou capaz. E nesse momento foi como se eu tivesse crescido uns centímetros em altura, foi uma força enorme. E eu fui, o primeiro passo foi ter com o Jorge e dizer assim, Jorge, o que é que tu achas se a gente fosse fazer o Dakar? A resposta dele, estás louca. Pensas que o Dakar é o quê? Pensas que o Dakar é coisa para ti? Nessa altura competiam os dois? Ainda não era Jorge e... Só as primeiras duas corridas é que fizemos em conjunto, depois percebemos que não tínhamos verba, não tínhamos meios económicos para fazer os dois, ele optou por abandonar a competição e dedicou-se a aprender mecânica e a dar uma assistência. O chefe de equipa. Exatamente, passámos a fazer uma equipa aos dois. Eu estragava as motas, ele arranjava, pronto, e fomos fazer o campeonato nacional assim, durante muitos anos. E, portanto, naquele momento, pronto, que foi sempre um projeto a dois, naquele momento ele deixou claro que achava que não era uma coisa que tivesse ao meu alcance e que eu estava a ser absolutamente desmiolada ao pôr aquela hipótese a mim própria. Mas eu insisti e a certa altura ele, para se livrar de mim, dizia assim, mas nós não temos dinheiro para isso, como é que tu achas que a gente vai conseguir arranjar dinheiro para isso? Mas eu vou à procura de patrocínios. E ele viu ali uma brecha boa para se livrar de mim e disse, ok, então se arranjares dinheiro a gente vai. E eu vi ali uma brecha ótima para ir bater às portas todas, de todas as empresas do país à procura de patrocínios e de facto foi uma maratona enorme. Eu contactei... Dessa conversa ao Dakar foram quantos anos? Foi no ano a seguir? Foi no próprio ano, porque depois eu consegui uma golpada de sorte rapidamente, patrocínios para pagar as inscrições e a moto.
E eu fiquei eufórica. Num só dia eu consegui essas 2 respostas positivas e nós arregaçámos as mangas e começámos a preparar a moto utilizando o dinheiro que me tinham dado e continuei, entretanto, à procura de verba Porque, para... para contextualizar os nossos espectadores, a moto que faz o Campeonato Nacional de Enduro Não é a mesma. não é nem sequer não. aproximada Tem que ter uma preparação, com as motas. acima de tudo, por causa da autonomia, Sim. temos que ter depósitos grandes Gigante. para levar muitos litros de gasolina e, portanto, tinha que ser uma moto toda preparada e própria. E eu consegui então que a Suzuki me cedesse uma moto e pronto, começámos a preparar a moto e eu comecei-me a preparar a mim própria e eu lembro que foi um ano que me ficou na memória de todos os anos do Dakar, aquele foi o ano, porque, enfim, o Dakar era, como eu costumava dizer na altura, o gigante adamastor, que eu não sabia o que é que era realmente. Não sabia como é que me havia de preparar, como é que me havia de treinar, só sabia que eu tinha que resolver todos os problemas. Então eu transpus o Dakar para o meu dia-a-dia, ou seja, como é que eu faço para me preparar? Ou seja, encontrando solução para todos os problemas que me possam surgir. E então eu comecei a perceber que as mais pequenas coisas difíceis que eu pegava no telefone e pedia ajuda e chamava alguém, olha, dá-me aqui uma mãozinha. Não, queres ir fazer o Dakar? Então tens que ser capaz de resolver este problema. O que é que vais para lá para fazer se aqui não és capaz? Pai, comecei a fazer progressos como pessoa, a resolver problemas e situações de uma forma que aos meus olhos era fabulosa. Eu sentia-me crescer, sentia-me amadurecer e depois era aquela maneira de pensar o que é que eu preciso para chegar ao fim, que problemas é que eu posso ter, como é que eu os posso resolver. Era impensável, nunca eu questionei um só segundo que podia eventualmente não chegar ao fim. Portanto, e foi assim que eu preparei todo o Dakar, até que chegou a véspera da corrida, faltava ali 15 dias para pagar a última tranche. Arrancou a primeira vez de Paris? Sim, Champs-Élysées, junto ao Arco do Triunfo, exatamente. na madrugada da passagem do ano. Exatamente, como era clássica o Dakar. Mas só para contar um bocadinho mais a história, ali 15 dias antes de ter que pagar a última tranche das inscrições, o Jorge chamou-me e disse assim, olha lá, faltam 15 dias, como é que é? Os patrocínios que tu arranjavas, não temos dinheiro para pagar a inscrição do Dakar. E aí o mundo desmoronou-se. Aí foi um daqueles momentos super difíceis que eu vivi, ou dos mais difíceis, em que eu de facto percebi que tinha feito uma asneirada enorme, tinha gasto o dinheiro que me tinha dado, não tinha forma de ir ao Dakar porque não tinha patrocínios, porque de facto as pessoas continuavam a dar a resposta, olha, telefone amanhã e telefone daqui a 15 dias e na quinta-feira o administrador está e a reunião da administração é no dia tal. Foi nessa altura que houve a famosa história de estou a telefonar por causa do patrocínio. Nós decidimos que só apoiamos desportos motorizados. Exatamente. Sim, o Dakar é um desporto motorizado. Pois, mas... que engraçado. Pois, mas olha, não se enquadra no nosso sistema. Isto é uma prova que as pessoas não levavam a sério e pronto, mas na realidade depois a opção foi pedir um empréstimo ao banco e fui à Caixa Geral de Depósitos pedir um empréstimo que me foi concedido e tive 4 anos a pagar aquela dívida para fazer o primeiro Dakar. Portanto, o primeiro Dakar para mim é uma história marcante na minha carreira desportiva. Foi uma prova de superação de uma ponta à outra em que eu vivi muitas dificuldades e fui conseguindo sempre ultrapassar até que chegou um momento no meio do deserto em que de facto, depois de ter tido imensas avarias, surgiu uma que eu não consegui resolver. E fui confrontada pela primeira vez com a possibilidade de desistir, que eu achava que a minha força de vontade, a minha capacidade de trabalho, a minha quem se deu não foi a Elizabeth, foi a Suzuki. Foi a moto, sim, mas apesar de tudo, eu tive que dizer aos ocupantes do caminhão vassoura, podem carregar a moto e essa decisão foi minha, não é? Porque eu mesmo assim podia não ter dado autorização para eles carregarem a moto e foi como se eu tivesse assinado a minha própria certidão de óbito. E foi de uma violência tal que ainda hoje me lembro de quanto eu sofri. No segundo terço? Sim, ao 7º dia. Eu tinha acabado de entrar na Mauritânia, tinha feito praticamente metade do rally. Sem condições para fazer nenhuma etapa, porque o que é giro contar é que eu não conseguia levantar a moto do chão. A moto era tão pesada, ela ficou pronta no último momento, eu só a experimentei praticamente no prólogo, um prólogo cheio de lama, dei uma escorregadela, caí e quando fui levantar a moto do chão não a consegui levantar. Portanto, se eu fosse uma rapariga com juízo, eu tinha dito assim, para onde é que pensas que vais? Para o Dakar? Não, vais é para casa. Mas não, a minha maneira de pensar é o que é que eu preciso para chegar ao fim. E o que é que eu precisava? Ter sempre alguém atrás de mim para me ajudar a pôr a moto em pé. Eu tive tantos problemas. Eu tive várias etapas onde eu era a última a partir e fiz coisas absolutamente loucas para ter alguém atrás de mim para me ajudar. O último a partir é uma questão crítica, porque estamos a falar de pistas mais remexidas, areia mais difícil de passar. Tem-se menos tempo a fazer a mais etapa. Pó. Exatamente, portanto, é um deitar fora, ou seja,
partir atrás é um pouco... É extra complicar, não é? Sim, porque a gente quanto mais tarde parte, mais tarde acaba a etapa, menos descansa, logo no outro dia parte mais cansado conduz pior. De rabo na boca. Exatamente. E à medida que vamos ficando para trás na corrida, é um bocadinho adivinhar a sentença de desistência. Pronto. Mas a memória que fica desse primeiro Dakar de 98 é a desistência? Ou é a primeira duna? Olha, vou confessar que durante muitos anos o que me marcou foi a minha sensação de fracasso. A sério? Portanto, durante imensos anos eu vi sempre aquele Dakar naquela perspectiva do copo meio vazio, ou seja, eu tinha fracassado, tinha feito tantas coisas mal, várias opções mal, envergonhei-me. Passado muito tempo, e este muito tempo foi os quatro anos depois, não é? Quando eu desisti da competição de moto, a sério? eu comecei a olhar para mim... No terceiro, quando ganha a Taça das Senhoras... Não, eu depois posso contar eu sei que tem menos 4 dias, Pronto, mas não é quando ganha a Taça das Senhoras não, que foi fica muito resolvido? Foi muito mais tarde quando eu olhei para trás e disse assim, epá, eu que fiz 7 dias de Dakar sem conseguir levantar a moto do chão. Eu tive muito mérito e eu conseguir ver o mérito da minha prestação naqueles 7 dias de aflição, de problemas a seguir uns aos outros, foi para mim dar um salto muito grande e foi aí que eu percebi que eu tinha descoberto a fórmula do sucesso, ou seja, olhar para trás para a minha carreira como piloto de moto, eu percebi tudo, avaliei de uma forma fria aquilo que tinha feito, o que tinha conseguido e o que não tinha conseguido. Só aí é que fez as pazes com o porque até passado. o momento eu olhava sempre para os meus objetivos e para aquilo que eu tinha conseguido e estava sempre longe deles. E naquele momento eu fiz as pazes com o passado, como está a dizer e bem, e consegui dar valor àquilo que tinha feito e percebi que tinha tido muito mérito. Não tinha atingido o meu objetivo. Eu abandonei a competição de moto com um sentimento de frustração muito grande, porque eu achava que as pessoas não valorizavam o meu esforço. Enfim, eu não tinha chegado ao pódio, não era primeira, nem segunda, nem terceira. Tinha boas classificações, mas não era primeira, topo. segunda, nem terceira, na geral. Na geral. Mas ganhava exatamente. na classe Sim, feminina. mas isso ninguém sabe ver. Ou seja, numa reportagem sobre uma prova extremamente difícil como o Dakar, depois lá embaixo diziam Elizabeth classificou-se apenas no lugar tal. E aquilo eram facadas que me davam, apenas. Bom, mas eu fiz uma coisa fantástica, eu superei-me, uma moto de 200 quilos, apenas. Quem é que fez melhor que eu em termos de mulher? Ninguém. Eu não sou um homem, não é? A minha capacidade física não é igual à dos rapazes, por mais que se queira. E isso implica uma diferença na maneira de estar, de maneira de conduzir uma moto que pesa 200 quilos. E, portanto, percebi que as pessoas não avaliavam o meu esforço. E isso fez com que eu desistisse de moto mais cedo, sem chegar a atingir aquele nível de reconhecimento que eu gostava de ter tido. O primeiro e o segundo, falha mecânica. Não vale a pena estarmos a repetir, que já está a ficar demasiado triste para mim. O terceiro ganha a Taça das Senhoras, mas foi interrompido 4 dias antes e toda a gente dizia, ganhaste, mas... Pois, exatamente. Eu percebi que as pessoas não acreditavam que eu fosse capaz. Eu próprio tinha essa dúvida. Diziam assim, o deserto do Tendré era mais difícil. Será que eu era capaz de passar? Será que eu sou mesmo? Não, eu tenho que provar a toda a gente que sou capaz de fazer. Então, depois... acabou por vir mais. Nessa altura eu lembro do Jorge me dizer, olha, o que é que tu achas? Já fizeste o Dakar, já conseguiste chegar ao fim, era o que tu querias, já ganhaste a Taça das Senhoras. Sendo que esse é o que acontece o fatídico acidente com a mina. O terceiro, depois o quarto Dakar, o último. No quarto? Pronto, a seguir, depois nessa conversa eu disse, mas eu quero voltar, porque ele dizia que conseguiste tudo o que querias, há tanta coisa gira na vida para se fazer. No quarto volta a ganhar a Taça feminina. Está tudo feito? No terceiro. No terceiro. No terceiro. Portanto, eu desisti no primeiro e no segundo. No terceiro acabei por chegar ao fim e ganhar a Taça das Senhoras, tendo o Dakar menos 4 dias. O Jorge propõe-me abandonar a competição, abandonar o Dakar, abandonar aquilo tudo. E eu digo, não, eu quero provar a toda a gente que sou capaz, porque as pessoas não acreditam que eu sou capaz. E então voltamos no ano seguinte, em 2001. E foi esse ano que teve uma história triste, onde o meu carro de assistência pisou a mina e pronto. Foi uma prova de superação. Que é um dos perigos que as pessoas, nós atribuímos ao Dakar os perigos do deserto, mas há, e aliás foi um dos motivos pelo qual o Dakar se afastou e agora é a Africa Eco Race, mas a questão das confusões que passam à volta do circo do Dakar é também uma situação. Os raptos, também altura, é uma coisa a contextualizar, sim, não é? Na altura acontecia muito mais, a partir do momento em que houve a anulação do Dakar, os próprios países tomaram consciência da importância, do quanto é que o Dakar lhes trazia,
e implantaram medidas de proteção à caravana do Dakar e, portanto, esses problemas acabaram de existir, roubos, assaltos, isso nunca Na mais se África, verificou. o race está mais completamente, protegido. é uma corrida absolutamente diferente, onde nós temos o apoio do governo local, não era como antes. E, portanto, essa questão ficou fora de questão. Então, antes de passar para o caminhão, que temos aqui muito para falar sobre caminhões, ao quarto Dakar, a Elizabeth diz, chega de moto, já percebi que com o meu físico não vou chegar onde eu quero, Não vou chegar ao topo por da muito que eu treine, classificação e estamos a falar de uma exatamente. mulher que treina 2 horas por dia, que colocou a sua vida toda focada naquele ponto, Exatamente. e que chegou onde chegou, sem tomara eu. O que é que fica? Que memória é que fica? Das motas? Das motas, qual é que é a memória mais espetacular? No conjunto fica uma aprendizagem fabulosa, uma maturidade fabulosa, uma capacidade de autocontrole das situações fabulosa. Foi esta aprendizagem toda das motas que eu fiz que me permitiu vencer de caminhão. Se eu não tivesse feito aqueles anos de moto, se não tivesse feito o Dakar, eu não teria conseguido ser vencedora de caminhão. Houve outras raparigas que chegaram, fizeram 1, 2 corridas e acabaram por desistir. O caminhão é um veículo super exigente, em termos psicológicos, enquanto a moto era de uma exigência física atroz, Aqui é mais mental. o caminhão é mental. É mais mental, porque também é muito físico. Exatamente, é muito físico, mas menos que a moto. Mas a exigência que faz de nós, da nossa capacidade de estar, não tanto física, é absolutamente incrível. Na moto ficou uma evolução como pessoa que foi absolutamente fabulosa e que valeu a pena. Nunca pensaste em voltar com uma moto normal e ver aquilo que tu não conseguiste ver porque ias demasiado rápido? Só para ver? Só para ver, só para ir lá e saborear, porque eu sei que há um livro, e nós vamos mostrar agora provavelmente o livro, em que tem 100 imagens daquilo que tu fizeste e algumas histórias, gosto do título, 100 imagens e algumas histórias, e que tu dizes frequentemente que há ali fotografias que tu não sabes onde é que aquilo foi porque não te lembras daquele sítio, porque tu vais focada no momento e na velocidade e no ritmo. Nunca pensaste voltar lá e saborear? Já uma vez me passou assim pela cabeça a possibilidade de pegar numa moto e ir fazer corrida agora, já passado este tempo todo, com todo este conhecimento e toda esta maturidade que eu adquiri ao longo do tempo. Eu aqui estava sem corrida, só a saborear. Isso nós conseguimos fazer, não de moto, mas tenho às vezes de carro, já tenho lá passado. Quando vais fazer preparação. Nos treinos, exatamente, tenho essa possibilidade. Mas a possibilidade de voltar à África às corridas, passado estes anos todos, uma vez passou-me assim para a cabeça, eu sacudi logo a ideia muito rápida, porque se calhar era capaz de ir fazer muito melhor do que o que tinha feito na altura, mas acho que já não quero correr esse risco. Porque agora há uma categoria de clássicos, não é? Tu podias ir com uma moto dos anos 90. Sim, há também os veteranos e essas coisas todas. É quase vá fazer as pazes com o passado, um bocado que eu estava a brincar há pouco, mas de outra maneira. Então, tu acabas a tua quarta ida ao Dakar e dizes, chega, vou vender as motas. Gosto desse detalhe de não posso ter as motas na garagem porque isto vai dar a volta. Voltas a ir lavar a louça e voltas a dar aulas, voltas a lavar a louça e pensas, até podia ser giro fazer de caminhão. E dizes ao Jorge, e sais porta fora e vais vais perguntar as questões para tirar a carta de caminhão. Exatamente. Voltamos aqui a um reaprender tudo do zero. Exatamente, não é reaprender, é um bocadinho, mas o que é que aconteceu? A física do caminhão é completamente diferente, mas eu, com a minha história como piloto de moto e olhando para ela depois friamente, eu percebi que tinha aprendido a fórmula do sucesso. Eu percebi como é que a gente chegava ao topo da classificação. Ou seja, eu não sou uma pessoa superdotada, não tenho dotes especiais que me distinguam das outras mulheres. Eu acho que tens superpoderes, mas isso é sou igual a toda a gente. O que é que me distinguiu? Foi a capacidade de trabalho e foi o método de trabalho e a vontade de conseguir o meu objetivo e eu acreditar que era capaz de o conseguir. Portanto, eu tinha descoberto a fórmula do sucesso. Eu agora, com o caminhão, queria aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido e queria provar a todas as pessoas que eu, enquanto piloto de moto, não era uma desaparafusada que andava ali armada em boa. Não, que eu era realmente capaz de fazer as coisas, se tivesse tido condições. E parto para o caminhão com um objetivo muito definido, que era chegar ao topo da classificação geral. Eu hoje, quando olho para trás, acho ridículo ter pensado isso, mas na altura eu acreditava seriamente que aquilo era viável e que estava ao meu alcance. Eu faço a primeira experiência de caminhão e digo, eu com uma boa equipa e com um caminhão competitivo consigo fazer muito melhor do que aquilo que eu fiz com a moto. E portanto o meu projeto foi tudo esse. Foi um projeto extremamente difícil, porque o caminhão é um veículo extremamente difícil.
porque estava sozinha em Portugal, porque não há outras equipas, porque não tinha pessoas com conhecimentos a trabalhar comigo, tivemos que ir desbravando caminho todos. Foi um projeto que tive a minha equipa ao meu lado, mas esta última fase, esta última equipa foi uma equipa fabulosa que me permitiu chegar ao topo da classificação geral, com o qual trabalhámos bastante bem, mas tive ali uma época muito difícil, a evolução do caminhão, que tinha que ser feita por nós, os caminhões não nascem para correr, nós tínhamos que evoluir, é um animal que não está feito de todo, não está, não nem é para andar àquela velocidade, nem para andar naquele terreno. É um veículo que nasce para andar devagar, devagarinho, com muita carga, em estradas bem direitinhas, e nós vamos querer que ele ande depressa, que ande ligeiro, que ande rápido, que salte. Por cima de dunas. Exatamente, e não é bem isso que E depois que ele está concebido. tem aqui uma outra questão, que é, tu estavas habituado ao deserto sozinha. A ti, à tua cabeça e ao barulho da tua moto. Exatamente. Passas para dentro de um cockpit com duas outras pessoas, um navegador e um mecânico. E com outras responsabilidades, porque os caminhões, não sei se era o teu caso, mas normalmente os caminhões depois ainda servem de apoio a outras equipas, servem de oficina móvel para outras equipas. É um mudar completamente de paradigma. Completamente. Para mim foi... Já não vou ter sozinha, porque o sentimento de solidão de moto era tão massacrante e achei que aquilo era algo muito bom. E depois, pronto, procurei pessoas de quem eu gostava, com quem me dava bem, que partilhavam o mesmo sonho do Dakar que eu. Achava que tinha a equipa perfeita e quando o caminhão começou a andar, os problemas começaram a surgir. Não nos entendíamos de forma nenhuma, eram guerras absolutas dentro da cabine. Eu lembro de um dia dizer, mas o caminhão, quando cortar a meta, não estamos os três cá dentro. Não importava, era uma luta de egos enorme, era uma coisa horrível, nada funcionava. E então percebi que em parte o problema era meu, ou seja, eu não me tinha assumido como líder da equipa, achava que nós tínhamos ali um sistema democrático em que todos éramos pessoas inteligentes, de bom senso, podíamos cada um a gerir as coisas à sua maneira, mas não, as coisas não funcionam assim. A equipa, por mais pequena que seja, tem que ter um líder e eu tinha que assumir esse papel. Mas eu, como mulher, não fui ensinada sequer a ser uma vencedora, portanto eu tive que aprender como é que isso se fazia e por essa razão eu nunca pus até um determinado momento da minha vida a hipótese de que eu tinha que ser a líder da minha equipa. E houve um momento em que aquilo foi demasiado evidente para mim, não é? Eu tinha que assumir o papel. Então e agora, como é que isso se faz? Não sei, não é? Nunca ninguém me ensinou, não tive a oportunidade de aprender como é que isto se faz. Vai-se ali ao centro comercial comprar 3 livros, quilos de liderança. uma quantidade de livros sobre gestão de equipas, os melhores gestores americanos, gestores da empresa, os grandes treinadores de futebol, ali os livros que falam as técnicas do Mourinho, etc, etc, e outros treinadores. Ok, vamos lá aprender como é que isso se faz. E aprendi e, de facto, as coisas melhoraram. Mas mesmo assim não melhoraram a 100%. Eu percebi que mesmo assim havia ali algumas lacunas, havia ali algumas coisas que funcionavam mal. E eu percebi que tinha que aprender mais qualquer coisa. E esse qualquer coisa era aprender que, de facto, homens e mulheres são diferentes na maneira de estar, na maneira de ser, na maneira de fazer as coisas. Para além de todo o historial de vida que nós temos, a nossa educação, a própria sociedade, como é que ela nos encara, isso marca muita diferença. E quando nós temos os dois géneros metidos numa equipa, para que ela seja coesa, forte e atinja os seus objetivos, nós temos que saber estar uns com os outros, não é? Naturalmente não tive coragem de pedir aos homens que estavam comigo para eles aprenderem a lidar com mulheres, mas fui eu a aprender como é que se lidava com os homens e aprendi imenso nessa área e consegui gerir as coisas de tal forma que consegui ter uma equipa equilibrada, a trabalhar bem ao longo destes anos todos e conseguimos assim atingir o sucesso e superar imensas dificuldades, porque eu, na realidade, a nossa equipa era uma equipa que tinha que trabalhar muito mais que qualquer outra, porque nós tínhamos um orçamento muito baixo em relação àquilo que precisávamos, tínhamos muito poucas condições, tínhamos muita falta de conhecimentos, por exemplo. Eu lembro-me de telefonar para a fábrica e pôr alguns problemas relacionados com o caminhão e eles dizerem assim, Elizabeth, tu és a pessoa que tem mais experiência com esse caminhão, portanto, se tu não sabes, quem é que vai saber isso? Portanto, nós tivemos que lutar com tudo isso, mas tínhamos pessoas muito voluntariosas, com muita iniciativa, com muito empenho e muita dedicação, nós conseguimos ultrapassar todas as dificuldades, mas vivemos momentos muito difíceis e foi extremamente momentos muito inglórios para nós, mas ao longo dos anos nós fomos escondendo as partes difíceis, fomos sempre mostrando as partes boas e com isso também fomos alimentando o nosso ego e a nossa necessidade de realização e fomos por aí fora e fomos conseguindo ao longo destes anos todos. Porque
esse lado de desenvolver um caminhão e para os espectadores que não são tão dados a esta coisa dos esportes automóveis, os caminhões, vou dizer, pá, 90% das equipas são francesas, quase de certeza. Muitas, sim. Holandesas, acima Holandesas de tudo. também algumas. Muitas. E é uma escola completamente diferente, porque nós temos alguns pilotos que fizeram o Dakar de moto em Portugal, tivemos alguns pilotos que fizeram o Dakar de carro em Portugal, mas caminhão não havia ninguém a quem... Exatamente. E o que acontece? Nós, se eu quiser uma moto preparada para o Dakar, eu hoje consigo procurar uma empresa que a prepara, só tenho que ter o orçamento para pagar, a mesma coisa em relação aos automóveis. Com os caminhões isso não acontece. O que acontece no meio dos caminhões? Existem equipas fortes que têm meios que elas próprias se dedicam a desenvolver os seus caminhões, não é? Muitas dessas equipas têm mais do que um caminhão. E, portanto, não existe uma marca que aposte ou uma empresa que aposte em desenvolver caminhões para quem quiser, não é? E, portanto, eu fui confrontada com esse problema e ter que ser eu própria a perceber, ok, o caminhão tem umas más suspensões, tenho que apostar nas suspensões. O que é que eu preciso fazer? Mandar construir molas. Ok, em Portugal onde é que há uma boa fábrica de molas? Existe a L, vamos lá bater à porta. Querem-me fazer umas molas próprias para a competição? E, portanto, era assim que as coisas se iam fazendo e era a pouco e pouco, por tentativa e erro. E dá mais gozo assim. No fim... No fim processo dá não, muito gozo, mas no fim... Mas esse é um gozo que é nosso, mas que nos custa muito porque... Desfoca-te do que deverias estar a fazer noutras alturas. Eu queria muito estar concentrada na corrida, na condução, mas depois estava a lidar com estes problemas todos, mandar fazer uma peça que depois a pessoa não cumpria o prazo, não me entregava na data que eu precisava, ou que não tinha aquela qualidade que eu exigia, mas que eles achavam que era suficiente, depois eu ia para as provas, partia... Precisava muito sujeitar àquela situação de dizer assim, eu não tive tempo para fazer, os outros trabalhos todos eram sempre mais importantes que o meu. E isso foi um desgaste muito grande e que me massacrou muito e que deu muitos momentos de stress para mim, para o mecânico, estávamos sempre muito em colaboração um com o outro e, por exemplo, o mecânico, o Marco, é uma pessoa que eu valorizo muito porque ele viveu muito maus momentos, ele sentia a responsabilidade da qualidade do caminhão e muitas vezes os problemas ultrapassavam-no, recebia uma peça que era suposto estar bem feita e ia pô-la e a peça não estava feita conforme tinha sido pedido, porque as pessoas faziam aquilo mais ou menos e era extremamente violento, porque quando a gente ia para a corrida e partia, quem é que ficava? Mal visto éramos nós, não é? Há aqui um elefante na sala, ou um caminhão na sala, que é, tu és campeã na África Eco Race e não no Dakar. E é muito fácil de explicar, nem precisas de ser tu a explicar, eu explico. A dada altura, por questões geopolíticas e económicas, o Dakar, o que nós conhecemos como Paris-Dakar, aliás, Lisboa-Dakar, muda-se de Dakar na África para fazer provas na América do Sul. Tu fazes a primeira, penso eu. Exato. Não gostaste do que lá sentiste e do que lá viveste, do que lá se passou, até porque aquilo foi assim uma adaptação um bocadinho quase com fita cola, e uns anos, penso que 2 anos depois ou algo assim, nasce a África Eco Race. Nasceu logo. Nasceu logo a seguir, que é a herdeira genética do que era o Paris-Dakar, mas sem poder usar o branding Paris-Dakar por questões económicas e empresariais. Marca registrada, exatamente. E quando tu desistes do Dakar, desistes no sentido de isto não é para mim, não é isto que eu quero fazer, isto eu tenho em casa, porque basicamente o que se vive, penso, na América Latina é muito próximo do que tu poderias fazer aqui nas Baixas do Alentejo. Exatamente. Até porque são corridas curtas, muito mais sprint. Quando tu decides pela África Eco Race e quando vais a primeira vez, sentiste-te em casa? Há aquela sensação de, afinal, estava aqui tudo. Exatamente, eu fui fazer o primeiro Dakar na América do Sul e senti que de facto aquela prova não era a prova pela qual eu tinha lutado, tinha esforçado tanto, tinha trabalhado tanto, tinha feito tantos sacrifícios, não era aquela prova. Portanto, era uma grande prova, mas não tinha o perfil que me tinha seduzido. E depois, nesse ano, foi o ano em que o meu caminhão ardeu e, portanto, foi uma história toda muito complicada. O captamento? Não, ardeu. Ardeu completamente porque, ou seja, o terreno era demasiado brando, a pista desfazia-se completamente em grandes nuvens de pó, a famosa fez, exatamente. Exatamente, e eu choquei com um buggy no meio de uma nuvem de pó e o caminhão e o buggy arderam os dois completamente, porque a organização achava que tinha que fazer partir os veículos todos com 30 segundos de diferença, quando ali a gente precisava, em vez de 1 minuto, 2 minutos para com o pó, para as pessoas estarem mais distanciadas. Mas o interesse económico era sempre em primeiro lugar e, portanto, houve imensos acidentes e houve imensas histórias tristes e a minha foi uma delas. Portanto, tendo isto tudo junto, eu percebi que aquela não era a minha prova e voltei para o Africa Race. E quando cheguei à África disse, não, esta é a minha prova. O que é que eu tinha perdido? Tinha perdido toda a notoriedade, toda a capacidade que o Dakar tinha de mover montanhas. O África Race não é igual. O Africa Race
não diz nada a ninguém, nem sabe o que é, ninguém se interessa, os jornais, as televisões, o Dakar é que é. O Dakar já não é, mas as pessoas não conseguiram ter esse discernimento, ou seja, a marca tinha um peso muito grande. E isso fez com que o Africa Race tivesse demorado mais tempo a conseguir notoriedade. Foi uma prova fabulosa desde o seu primeiro dia, com poucos participantes, foi ganhando muito rapidamente, mas esteve sempre em conflito com o Dakar, por serem duas provas que se realizavam na mesma data, mas eu digo e afirmo, eu tendo feito as duas, o Africa Race tem uma qualidade muito superior ao Dakar. E por isso eu defendi sempre esta prova e participei sempre, porque era a prova que me realizava. Era naquele terreno, naquelas circunstâncias, na solidão do deserto, que eu queria provar que era capaz e, portanto, foi essa prova que eu voltei para dar o máximo que tinha para dar. Tu falaste na solidão do deserto e estamos com muito pouco tempo, mas eu tenho que contar esta história que eu ouvi-te a contar e fiquei deliciado, que é numa altura que tu estás a fazer testes, o caminhão capota. E vocês não podem abandonar o caminhão, porque se abandonarem o caminhão, quando voltarem, nem o lugar lá está, é um bocadinho aquilo, desaparece tudo. E o teu marido, a dada altura, está na recepção do hotel a avisar que precisam de ajuda e há uns franceses que vão para lá e a dada altura o que poderia ser uma desgraça ou um dia terrível, um dia muito mal passado, transforma-se num dia com champanhe, foie gras, uma tenda. Isso foi mesmo numa corrida. Foi durante a corrida? Foi mesmo no Rally de Marrocos, exatamente, que eu captei e o caminhão vassoura não me foi ajudar a pôr o caminhão em pé. Foi uma atitude super má da organização, que não se compreende, não se justifica, passa até por não cumprir o regulamento, mas a verdade é que eu chamei o caminhão vassoura, contactei a organização, e a organização acabou por dizer ao caminhão vassoura para não ir ter comigo. E foi daquelas golpadas duras que eu vivi nestes meus anos de corrida, foi esse momento. Então o Jorge tentou ajudar-me a resolver o problema, tentando contactar alguém em Marrocos que pudesse ir ter comigo com um caminhão para me ajudar a pôr o caminhão em pé para eu seguir a minha vida. Nós ficámos ali, dormimos 2 noites no meio do deserto e eu lembro-me que às 10 da manhã a temperatura começa a subir, a gente tem a sensação de estar num forno, é o sol a aquecer por cima, é a areia a refletir o calor por baixo e eu senti o perigo de estarmos ali muito tempo e percebi que nós não podíamos estar ali muito tempo era a última coisa que eu queria era que as coisas corressem mal porque a nossa cabeça começava a funcionar mal. E a certa altura começa a ver uns carros, porque a gente estava sempre de olhos no horizonte, e há um grupo de 3 carros que vêm ter connosco e de facto eram franceses, alguns deles, exatamente eu ia dizer, que não eram realmente franceses, eram portugueses, que tinham ouvido a conversa e disseram assim, vamos lá à procura da rapariga, e foram ter comigo. Montaram um toldo e naquela hora de maior calor, nós tivemos sombra, tivemos água fresca, tivemos foie gras, eles fizeram ali o seu piquenique porque estavam a curtir as suas férias, a divertir-se. E depois, quando o sol já começou a baixar, eles acharam que estava na hora de se ir embora e foram-se embora. E nós tivemos aquela sorte. Foi o oásis no deserto, não é? Foi. E isto para mim serve para pensar assim, não, a vida às vezes tem coisas muito giras e às vezes ela está do nosso lado para nos permitir algumas lições, algumas aprendizagens e nós temos que ter os olhos bem abertos e estar atentos a estas lições que a vida nos dá, porque nós tiramos muito partido das oportunidades. E esse foi um momento que me marcou. Tive outros, mas este foi um daqueles que me fez pensar que, de facto, as coisas não acontecem assim por acaso. Nós temos estado aqui acompanhados pela tua taça de campeã dos caminhões na corrida de 2019. 5º lugar. Sabes que eu fico mais impressionado, eu sei que para ti não serve de nada, mas eu fico mais impressionado com o 5º lugar na geral, em que estamos a falar de jipes que têm os mesmos cavalos do teu caminhão e 1/3 do peso. Ficas em 5º lugar da geral. É a cereja no topo do bolo? Exatamente, sem dúvida que é. Foi por isso que eu lutei estes anos todos. Foi para conseguir esta taça, para conseguir com ela a recompensa de todo o trabalho que eu e a minha equipa desenvolvemos ao longo destes anos todos e para ter o reconhecimento da minha capacidade de condução, de ser reconhecida como um bom piloto e também de ser um bocadinho um exemplo para as outras mulheres que não há atividades de homens nem de mulheres, há aquilo que a gente quer e não quer fazer. Sabes que ao longo desta entrevista eu tenho-te tratado como piloto. É-me indiferente que sejas homem ou mulher, mas
há uma história associada a esta taça, que é, quando tu estás a levantar estes 7 quilos, cansadíssima, e a levantar estes 7 quilos, está um jornalista marroquino a perguntar ao teu marido se ser uma mulher a ganhar não minimiza o desporto. Exatamente. E eu sei que tu és uma mulher bonita, fiquei surpreendido com a tua idade, não vamos falar sobre isso, mas o facto de seres mulher faz esta taça de 7 quilos ser mais saborosa, mas foi muito mais difícil de conquistar por isso, porque tive que enfrentar muito mais barreiras e muito mais obstáculos. E uma das grandes barreiras que eu tive que enfrentar foi exatamente a recusa de me ter sido dado o destaque que eu merecia nos meios de comunicação, por se achar que esse destaque podia ser confundido com o facto de eu ser mulher. Ou seja, um jornalista não ia pôr uma fotografia minha porque ganhava a categoria caminhão ou não ganhava, mas tinha uma boa classificação, porque aparecia por ser mulher. Não, aparecia por ser um bom piloto. Mas isso é uma gestão difícil de se fazer para pessoas que foram educadas numa mentalidade em que as mulheres não fazem este tipo de coisas. E por isso esse comentário desse jornalista representa exatamente a maneira de pensar das pessoas de uma maneira geral. Ou seja, o Dakar é uma prova muito difícil, conduzir um caminhão é algo muito difícil. Há uma mulher que faz, então afinal há qualquer coisa que errada. Não é assim tão difícil. Não tem nada a ver com a preparação que tu tens que fazer. Não se dá o valor à mulher que o consegue fazer e ao trabalho que foi despendido ao longo dos anos para conseguir lá chegar, por isso simplesmente deita-se tudo abaixo, não é? O que é um bocadinho ingrato para os homens, daí se calhar a tendência para desvalorizar ao longo desses anos todos as conquistas que eu fui fazendo. Enfim, há uma sociedade que tem que mudar, a tecnologia veio jogar muito a nosso favor, homens e mulheres podem estar em pé de igualdade e dar um contributo muito positivo para a sociedade. Somos diferentes, temos maneiras diferentes de ver e de fazer as coisas e o trabalho em conjunto pode contribuir para uma sociedade muito melhor. E a minha equipa venceu exatamente porque tinha esses dois lados da questão, o lado feminino e o lado masculino. Portanto, vamos lá pôr os preconceitos e os estereótipos para trás das costas. Somos todos diferentes, vamos usar essas diferenças a nosso favor. Com inteligência e pôr as nossas capacidades ao serviço da nossa vida e dos nossos projetos. Elizabeth, eu daqui a 2 ou 3 anos convido-te outra vez para uma conversa destas. O que é que me vais contar? Olha, não sei se terei histórias assim muito maravilhosas como estas para te contar. Não sei o que é que vai ser. Esta questão da pandemia vem alterar muito os nossos contextos, as nossas circunstâncias. Tenho muitas dúvidas do que é que se vai passar a seguir. Eu própria me sinto assim um bocadinho perdida, ou seja, enquanto estes anos todos tive sempre um rumo muito definido, agora não o tenho e ando à espera a ver o que é que de facto pode fazer a seguir. Portanto, se calhar voltamos aqui daqui a 2 ou 3 anos e fazemos o ponto da situação, porque agora mas não sei mesmo o que é que posso contar. Não falar com o piloto, mas posso falar com a motivadora. Sim, podes ter enchido o pavilhão Atlântico. Que vai continuar a ter os seus projetos e a fazer coisas acho que tens muito ainda para contar. E a vida tem muitas coisas giras para se fazer. Foi isso que eu percebi durante estes 2 anos de confinamento, é que de facto podia fazer muitas outras coisas giras e fiz e tirei partido destes anos horríveis que nós vivemos, mas mesmo assim consegui tirar partido deles, aproveitar para aprender e para fazer alguns progressos e tirei partido, pronto, foi o mais importante. Pelo menos foi positivo. Este programa chama-se À Conversa Com e esta é a última pergunta que eu faço a todos os convidados. Se pudesse escolher alguém para ter uma conversa como esta, alguém a ocupar o meu lugar e tu ficares aqui nesta paisagem fantástica, podendo escolher uma personagem real, histórica ou fictícia, com quem tinhas essa conversa? Pronto, acho que sem aprofundar muitas ideias, quando fizeste essa pergunta, a primeira ideia que me veio à questão foi exatamente o Presidente da República, porque já tive a oportunidade de estar com ele e quando estive com ele eu só lhe respondia às perguntas dele, não tive a oportunidade de repostar e fazer perguntas. É frequente, porque ele fala mais do que eu. Exatamente. Não numa maneira pejorativa, Sr. Presidente, mas ele gosta mais de Não, mas quer dizer, não foi aquela conversa de dizer assim, há uma partilha de experiências. Não, provavelmente, se calhar, também gostava de lhe fazer algumas perguntas sobre a experiência dele como Presidente, como pessoa, e não tivesse a oportunidade. Por isso, se calhar, seria essa a pessoa escolhida. Eu acho que ele ia gostar. Nós estamos, volto a repetir, em Benavente, uma terra lindíssima, onde... Em Vila Nova de Santo Estevão, mais exatamente. Vila Nova de Santo Estevão, onde a Elizabeth mora agora e trocou o rebuliço da cidade por esta paisagem, que tem assim o seu quê de Baja. E com o sol que está hoje, tem também quase... O seu quê de Alentejo, não é? Que era as pistas alentejanas onde eu gostava mais de conduzir. Portanto, identifico muito com este sítio e acho que foi uma boa opção sair da cidade.
Há muitas pessoas que vivem na cidade e não têm razão para isso, e eu aqui vim descobrir exatamente, vim me aproximar mais da natureza, e é muito bom para nós este contacto com a natureza, o sentir os ritmos da natureza. É algo que tem a ver connosco e que nos faz sentir muito melhor. Acho que foi uma boa opção e sinto-me muito feliz aqui. E aqui tenho um espaço fabuloso para dar asa a novos projetos. Devem estar... Daqui a 2 ou 3 anos voltamos para falar desses projetos. Nós vamos sim. continuar a falar, porque eu quero saber qual é a velocidade máxima do caminhão quando não está limitado, mas tenho que me despedir dos espectadores. Quanto a si, caro espectador, muito obrigado por ter estado connosco neste À Conversa Com. Para a semana voltaremos com um convidado que tentaremos que seja tão interessante como a Elizabeth Jacinto. Procura Curiacos TV nas redes sociais para saber o que se passa à frente e atrás das câmaras. Procure também a Elizabeth, que ela vai colocando aqui e ali o que é que está a fazer, porque há aí projetos que vêm pela frente. Nós voltamos para a semana. Volte também connosco.